Não queria que ele fosse nada tão cansativo nem tão extenso, apesar que assim, eu vou passar aí por todo o material que nós tivemos, mas de uma maneira um pouco mais resumida, né? Falando principalmente aí de função, órgãos que fazem parte do sistema e uma ou outra curiosidade barra informação adicional, né, que eu julgue necessária aí para vocês, para a prova, tá? A prova ela está em construção, na verdade. Eu já tinha uma prova pronta, precisei dar uma mudada em algumas coisas aí, tá? Mas vamos lá, não vai estar difícil de qualquer modo, tá bom? Antes de nós começarmos, porém, preciso saber aí, né? Porque assim, eu tenho um esquema de revisão montado na minha cabeça, mas eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida já que vocês gostariam de tirar, para que eu já fosse tirando essas dúvidas do caminho, tá? Se alguém já tiver algum tipo de dúvida, por favor, já pode se manifestar. Ou então, falar, não, professor, vamos seguindo aí com os sistemas e eu vou tirando as dúvidas ah, conforme o andamento da aula. Vejam aí, pesquisem no seu HD interno da memória aí, vejam se tem algum tipo de dúvida já. E se não tiver, a gente começa do começo. Tudo certo aí, pessoal? Se não tiver dúvida, só manda um joinha para eu saber como é que vocês estão, né? E aí eu mando bala. Beleza. Ok. Muito bem. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu abrir meu PDF. Tá. Antes de nós continuarmos aí, acho que ficou clara a informação de como que vai funcionar a partir de agora, né? A partir da próxima semana aí, nós estamos com uma disciplina nova, né? Que é técnica de posicionamento. É, E aí eu acredito que tenha ficado claro, né? Eu descrevi aí, vocês estão na reta final do curso já, né? Tem mais duas disciplinas pela frente aí, coisa de mais um mês e pouquinho de aula. A gente já encerra aí, né? E vocês estarão liberados para traçar os seus caminhos aí dentro da tomografia. Beleza, gente? Então, vamos lá. Bom, eu acho que como revisão, né? Como parte da nossa revisão, acho que a gente pode começar a falar lá do comecinho, né? Falando sobre a posição anatômica. Eu vou tentar fazer em forma de tópicos mesmo, tá, gente? Eu vou meio corridão aí, mais para relembrar vocês aí de alguns aspectos do que especificamente para falar, né? Acho que eu já falei bastante durante as outras aulas, né? E aí, conforme vocês tiverem dúvida, levanta a mão, interrompe, entra com o microfone já, que eu vou tratando das dúvidas, beleza? Então, posição anatômica é extremamente importante aí para nossa profissão, né? Não só como técnico em radiologia, mas como profissionais da saúde, como especialistas aí em tomografia, né? A posição anatômica serve aí para nossa localização das estruturas, principalmente, né? Localização de lesões, localização de órgãos dentro do nosso corpo. Então, basicamente, indivíduo ereto, em posição ortostática, que nós somos metidos, né? Nós falamos aí com o mediquês, né? Indivíduo ereto em posição ortostática, ou seja, em pé, com a cabeça voltada anteriormente, ou seja, para frente, olhando para o horizonte, beleza? Membros superiores estendidos aí paralelamente ao lado do corpo, palmas das mãos voltadas para frente. Membros inferiores estendidos paralelamente entre si, como nós estamos vendo nessa figura aqui, e os pés apoiados com as pontas voltadas anteriormente, ou seja, para frente. Eu acho que aqui não tem mistério nenhum, né, gente? Acho que estamos carecas de saber aí como que funciona a posição anatômica. Vamos seguir aqui, então. Então, só para relembrá-los aí, né, nós temos três planos barra cortes anatômicos, né, que nós utilizamos aí como base para o nosso trabalho. O primeiro deles, partindo aí da nossa sutura sagital, que não é a que está em verde, mas sim a que está em pretinho aqui. Sutura sagital é essa que vai dividir o nosso crânio e nós trabalhamos com ela aí como se fosse uma linha imaginária, tá?
e aí ela vai percorrer aí todo o nosso corpo, dividindo o nosso corpo em duas metades diferentes, sendo lateral direito e lateral esquerdo, tá? E aí nós temos o plano sagital mediano. Depois do mediano, nós temos o coronal ou frontal, né? Que vai ser, ele vai partir aí da sutura coronal do nosso crânio, vai também percorrer todo o nosso corpo, tá? Dividindo-o em duas partes, né? Em duas metades diferentes, sendo uma anterior e outra posterior. Professor, mas aí, dependendo de onde eu colocar essa linha imaginária, se eu colocar um pouquinho mais para frente ou colocar um pouquinho mais para trás, ele continua sendo um corte coronal? Sim, porque nós tomamos por base, né, a sutura coronal e todo corte paralelo a ela será um corte coronal. Mesma coisa na sutura sagital, tá, gente? Todo corte paralelo à sutura sagital ainda assim será considerado como corte sagital ou ainda parte do plano sagital, beleza? E por fim, nós temos aí o plano transversal ou axial, grande aliado de todos nós aí na tomografia, né? Lembrando que nós vamos utilizá-lo largamente, por quê? Porque é todo o plano que vai dividir o corpo em duas metades, sendo superior e inferior. Ou seja, é a mesma lógica dos outros dois planos, tá, gente? Não importa onde eu coloque a linha, seja aqui no topinho do crânio, seja lá na planta dos pés. O que estiver para cima será superior, o que estiver para baixo será inferior, tá? E aí nós estamos utilizando o plano axial ou plano transversal, beleza? Dúvidas até aí, gente? Acho que não, né? Seguindo aí, só para a gente relembrar aí das posições das partes, tudo que estiver mais próximo ao plano médio sagital ou PMS será considerado medial, tá? E tudo que se afasta do PMS, ou seja, que está mais próximo às laterais do nosso corpo, serão considerados lateral, tá? Lembrando sempre que nós não podemos nos esquecer de colocar aí o D ou E, para que a gente possa se basear se é lateral direita ou lateral esquerda, tá bom? Aí vamos lá, mais um pouquinho aí de posição das partes, né? Quando nós estamos ah, falando um pouco aí sobre as partes do corpo, né? Os corpos em partes, ou seja, se nós dividirmos cada uma das partes do nosso corpo aí, então vamos lá. Nós temos medial, tudo que está próximo ao PMS, ou plano médio sagital, lateral, tudo que está mais distante. Tudo que está mais para cima do corpo será considerado superior, tudo que está mais para baixo será considerado inferior. Agora, todas as vezes que nós tivermos aí. Ah, beleza, Yasmin, tranquilo. Vou deixar gravado e agora não tem mais problema de gravação, tá, gente? Resolvi as minhas questões aqui e aí eu vou postar tudo no YouTube. Eu posto na plataforma para meu próprio controle, mas eu posto também no YouTube, no meu canal, né? Criei um canal só para isso. E vocês tenham acesso aí vitalício também, tá bom? Caso a plataforma seja descontinuada, beleza? Então, ó, quando nós temos, por exemplo, um membro, né, considerado a parte do nosso corpo, tudo que está próximo à raiz do membro, nós vamos lembrar de proximal. E tudo que está distante da raiz do membro, como já diz a palavra, distante, ele vai estar distal, beleza? Aí nós temos aí a parte dos eixos, né? Sendo que o eixo que atravessa aí, o eixo vertical ou longitudinal, ele vai nos atravessar de cima e embaixo, né? Nós temos o eixo sagital ou o eixo antero-posterior, que é aquele que vai nos atravessar de frente para trás, né? E, finalmente, nós vamos ter aí o eixo axial, que nos atravessa de uma lateral para outra, também chamado de eixo látero-lateral. Beleza, gente? Ó, tô seguindo aí, mas vamos lá, vamos interagindo aí caso tiverem dúvidas, tá? Ah, beleza. Chegamos em sistema ósseo já, ó, reduzi quase uma aula aí em menos de 10 minutos, né? Estamos indo num ritmo muito bom. Sistema ósseo, né, como vocês já sabem, só para a gente lembrar, é a parte estrutural do nosso corpo, né? Nós temos
Deixa eu voltar aqui, deixa eu organizar o raciocínio para ficar mais fácil de explicar o nosso sistema ósseo. Nosso sistema ósseo, ele é responsável, né, pela nossa sustentação, proteção, movimentação, armazenamento de sais e, principalmente, produção de novas células sanguíneas. E aí o nosso sistema ósseo, né, os nossos ossos, ele se divide aí em dois esqueletos, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Um esqueleto vai ser o esqueleto axial, ou seja, vai ser o eixo do nosso corpo, a parte que nos liga aí que nos liga aí completamente. Então, o nosso eixo axial, ou seja, o nosso esqueleto axial, ele vai ser formado por crânio, colunas e, finalmente, arcos costais. Existem algumas literaturas que vão considerar aí os ossos da pelve como esqueleto axial. Existem outras literaturas que vão considerá-las, né, como parte do esqueleto apendicular. Para facilitar aqui o nosso trabalho, esqueleto axial será somente crânio, colunas e arcos costais, tá? Finalmente, nós temos aí os nossos esqueletos apendiculares, formados aí pela cintura escapular, né? Que nós temos aqui em cima a escápula e clavícula. Depois nós vamos ter aqui o nosso húmero, rádio e ulna, ossos do carpo, metacarpos e falanges, tá? E o esqueleto apendicular inferior, sendo formado aí pela cintura pélvica, tá? E aí, o que que nós temos na cintura pélvica? No esqueleto apendicular inferior, nós temos os ossos da pelve, fêmur, patela, tíbia e fíbula, ossos do tarso, metatarsos e falanges, tá? Então, esses aí são os componentes do nosso sistema ósseo. E aí nós vamos ter uma série de ossos, tá, gente? Uma série de classificações de ossos aqui, que eu acho importante nós falarmos um pouquinho, mas de maneira bastante resumida, tá? Ossos longos, que vão ser aí principalmente os formadores das nossas células hematopoéticas, né, as nossas células sanguíneas, tem como característica comprimento ser maior do que largura e espessura, é dividido em epífises, né, sendo epífise proximal e epífise distal, e diáfise, que é a parte do meio do osso, tá? Uma coisa que eu acho importante relembrá-los também é o seguinte, é que esses ossos aqui, claro, todos os nossos ossos sofrerão algum tipo de crescimento ao longo da vida, tá? Porém, esses ossos possuem uma característica especial porque, conforme nós estamos em fase de crescimento, ou seja, do momento em que nós somos concebidos, não, né? Mas no momento em que nós começamos a nossa geração lá, que nós somos um feto já formado, com todo o nosso esqueleto já formadinho, até mais ou menos 11, 12 anos aí para as meninas, né, que param de crescer basicamente quando passam pela menarca, ou seja, pela primeira menstruação, e os meninos um pouquinho mais tarde, o que que acontece? Esses ossos eles vão ter aí nas suas extremidades, dividindo a diáfise da epífise, vão ter a epífise de crescimento, que é uma cartilagem responsável aí pela extensão do osso, tá? Então, isso eu acho que isso é bastante importante vocês relembrarem aí. Conforme o tempo passa, nós vamos ficando mais velhos, nós atingimos a nossa plena estatura, essa epífise de crescimento, ou seja, essa cartilagem, vai se calcificar e se tornar um osso único, beleza? Seguindo aqui, nós temos os nossos ossos curtos, principalmente encontrados aí no nosso carpo, comprimento, largura e espessura aproximadamente iguais. É mais ou menos como se nós tivéssemos pequenos quadradinhos ósseos, beleza? Ossos chatos, nós temos aqui comprimento e largura se equivalem e predominam sobre a espessura, ou seja, nós vamos ter um osso comprido e largo, mais ou menos na mesma proporção, porém vai ser um osso mais fino como uma placa. E aí nós temos como exemplo a nossa querida escápula, tá? Finalmente, nós vamos ter aí os nossos ossos irregulares,
que eles não se equivalem de forma alguma. Então, eles têm alguns formatos interessantes, tá? Como, por exemplo, os ossos da base do crânio e ossos do crânio de maneira geral. Beleza? Ossos alongados, que fazem parte aí, né, do grupo das nossas costelas ou dos nossos arcos costais, não possuem canal medular. Beleza? Ossos pneumáticos são aqueles que apresentam cavidades com ar, como por exemplo os ossos da nossa face, né? Esses ossos eles se preenchem de ar e quando nós estamos aí passando por algum processo patológico, como por exemplo a sinusite, os nossos seios eles se enchem de secreção, tá? Então são definições básicas aí de cada grupo ósseo. Só que eu já falei para vocês, nós temos o nosso esqueleto axial e apendicular, passamos direto. Ossos da face do crânio são os ossos que formam aí a nossa querida cabeça, tá? O crânio, nós não podemos esquecer que ele é dividido em duas, é dividido em duas partes, né? Sendo o crânio ou neurocrânio, tá? Aliás, desculpa, crânio dividido em duas partes, sendo neurocrânio e viscerocrânio. Neurocrânio são aqueles ossos responsáveis por proteger e guardar o nosso encéfalo, tá? E suas estruturas adjacentes. Sendo que nós temos dois parzinhos aí de ossos, dois, ou seja, dois parietais e dois temporais, tá? Então, esses aqui são os ossos do nosso neurocrânio e ossos ímpares. Nós vamos ter o frontal, que é a nossa testa, occipital, que é a nossa nuca, etimoide, que ele está lá para dentro do nosso crânio, e finalmente o esfenoide, que é o chamado osso da fonte, né, que ele está mais ou menos aqui, escondidinho aqui pelo zigomático, beleza? Aí no viscerocrânio, nós temos uma característica interessante porque eles são os ossos que abrigam os nossos órgãos dos sentidos, tá? Temos aí alguns ossos pares nesse caso, sendo eles palatinos, lacrimais, zigomáticos, nasais, etimoides e, finalmente, maxilas, tá? E os ossos ímpares nós vamos ter aí o vômer e a mandíbula, tá? Esses aí são os nossos ossos da, do víscero crânio, beleza? Aí aqui, cavidades dos ossos da face, acho que isso aqui eu vou passar direto, porque nós não terá nenhuma questão dessa na prova, tá bom? Espera aí só um minutinho, gente. E finalmente chegamos aí aos ossos do crânio, dos ossos do tronco, desculpa. Então, os ossos do tronco, o que que nós vamos ter aqui de interessante? Nós temos a nossa coluna vertebral, né? Nós temos os nossos ossos aí da cintura escapular, arcos costais, aí a coluna vertebral formada pelas vértebras, e aí foi o que eu falei para vocês. Nesse caso aqui, nós estamos considerando os ossos da pelve como parte do esqueleto axial. Porém, eles deverão ser considerados, né, de maneira mais correta como partes do esqueleto apendicular. Beleza, gente? Um minutinho só, por favor, tá? Desculpa aí, gente. Voltando aqui. Então, nós vamos ter aí coluna vertebral, clavícula, escápula, arcos costais, osso externo, coluna vertebral formada pelas vértebras, sacro e ossos da pelve. Gente, me deem 2 minutinhos, eu já volto.
Gente, desculpa aí, tá? Vamos lá. Então, finalizando aí a parte dos nossos ossos do tronco, tá? Eu acho que aqui vale a pena a gente só dar uma revisadinha aí nas divisões da nossa coluna vertebral, sabendo que nós temos aí 7 vértebras cervicais, que vão de C1 a C7, sendo que C1 e C2 têm nomes diferentes, eu já falei com vocês sobre isso, né? C1 Atlas, C2 Axis. São as duas únicas vértebras aí mais diferentes da nossa coluna cervical. Por quê? Porque são os ossos, né? São as vértebras que farão aí o travamento do nosso crânio, tá? Sendo que o Atlas, ele vai ter aí o processo odontoide, né? Que vai ser responsável por travar aí o crânio junto ao Atlas e fazer com que a nossa cabeça, né, não fique fora do lugar em momento algum. Descendo um pouquinho mais, depois de C7, nós vamos ter aí as vértebras torácicas que vão de T1 a T12. Logo abaixo de T12, nós vamos ter aí as vértebras lombares, sendo de L1 a L5, vértebras sacrais, né? Que são 5 vértebras fundidas aí, tá? E elas vão de S1 a S5. E por fim nós temos o nosso querido cóccix, que pode variar aí, tá, gente? Algumas pessoas possuem 3 vértebras coxígeas, algumas pessoas possuem 4, tá? Depende muito aí da anatomia do indivíduo, beleza? Aí as vértebras, né? Acho que vou passar por cima dessa questão de formato. Pode falar, Carlos. Ô, mestre, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Bem também. Viu, se você cair na prova supondo assim, uma questão pedindo pela divisão do esqueleto apendicular e axial, o que vai valer vai ser até a coluna sacral, até o cóccix e o crânio, o axial. O apendicular seria a clavícula, a escápula e os outros membros, certo? É que eu fiquei nessa dúvida aqui. Positivo, Carlos. Eu vou considerar o que eu estou explicando para vocês aqui, né? Como eu falei, existem literaturas que vão considerar aí esqueleto axial até os ossos da pelve. Então, ilho, isquio e pubis, em algumas literaturas, vão entrar como esqueleto axial. Mas a literatura que eu estou seguindo vai dizer que axial é crânio, vértebras e caixa torácica, né? Arcos costais. Apendicular, clavícula, escápula, ossos dos membros superiores e ossos da bacia pélvica e ossos dos membros inferiores. Beleza?
Então é isso que eu vou considerar na prova. Vamos lá. Carlos, só vou desativar seu áudio aqui, tá? Obrigado. Beleza. Já estamos avançando um pouquinho mais aí, né? Ossos do tronco, sendo aí, falando um pouquinho sobre a caixa torácica, né? Nós vamos ter algumas informações bastante curiosas aqui. Então, ó, pensando aqui sobre como que funciona a divisão da nossa caixa torácica, né? Nós temos arcos costais, tá? E esses arcos costais, eles são em 24 individuais, né? Sendo 12 pares, beleza? O que que nós vamos ter aqui? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete costelas verdadeiras, beleza? Aí, 8, 9, 10, 3 costelas falsas, 11, 12, dois pares de costelas flutuantes, beleza? Então são, como eu falei, 7 verdadeiras, 3 falsas e duas dois pares, né? Eu tô falando de pares aí. Dois flutuantes. Não se esqueçam, gente, que as costelas falsas têm esse nome por quê? Porque elas se aproveitam da articulação da, do par de costela número 7 aqui, tá? Ela vai se aproveitar, ó, vocês percebam aqui nessa imagem, ó, que a costela de número 7, o sétimo parzinho de costela aqui, ele cede a sua articulação, né, a sua cartilagem, para que as costelas falsas possam se prender ao osso externo, beleza? E que as costelas flutuantes, elas não têm nenhuma ligação com o osso externo, tá? Então, coisas básicas aí, beleza? Arcos costais aqui ainda, tudo bem? Beleza. Então, vamos lá, membros superiores. Nós temos aí como membros superiores ou membros da cintura escapular, nós vamos ter clavícula, que é o osso da frente aqui, né? O osso de cima do tórax. O pessoal que anda de moto gosta muito de quebrar esse osso aqui, né? Aí nós vamos ter a escápula, tá? Em algumas literaturas vocês vão encontrar ainda como omoplata, mas nas literaturas atuais nós temos a escápula. Húmero, rádio e una, sendo que, professor, mas como que eu vou saber o que que é rádio e o que que é una? O osso mais grossinho aqui do nosso antebraço vai ser o rádio. Mas em relação à posição dele, nós temos que lembrar sempre aí que ele está localizado logo abaixo do primeiro dedo, né? Aquela regra do rádio. Todo rádio, para funcionar, precisa da sua antena, ou seja, a antena do rádio vai ser o primeiro dedo, beleza? E o outro osso, já imediatamente, no caso aqui, se nós formos considerar a posição anatômica, né? O osso mais lateral do corpo será o rádio. O osso mais medial do corpo será a una, né? O osso mais interno do nosso braço, aqui do nosso antebraço, será a una, beleza? E aqui nós vamos ter, chegando aí nas nossas mãos, nós vamos ter os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges, tá? Cintura escapular, já estou passando com vocês aqui, tá? Radiuna também, já estou falando com vocês como que funciona o posicionamento deles, né? Lembrando que nós vamos ter uma coisa que eu acho só importante de falar. Nós vamos ter uma membrana interóssea, né, entre rádio e una, beleza? Que vai ser responsável aí por manter os dois ossos unidos e principalmente auxiliar no movimento de rotação, tá? Na mão, vamos lá. Mão, nós temos alguns ossos do carpo, sendo em número de 8. São pequenos ossos. A saber aí, nós temos, começando aqui, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato, amato, pisiforme, piramidal e semilunar. Então, eu falei 8. Escafoide, capitato, trapézio, trapezoide. Amato, pisiforme, piramidal, semilunar. Falei os 8, né? Aí nós vamos ter aí 5 metacarpos,
sendo metacarpo número um, ou primeiro metacarpo, metacarpo número 2, ou segundo metacarpo, metacarpo número 3, ou terceiro metacarpo, metacarpo número 4, ou quarto metacarpo, metacarpo número 5, ou quinto metacarpo, beleza? Lembrando de uma outra regrinha aqui, gente. Os nossos dedos da mão são formados aí por falanges. Porém, o nosso primeiro dedo, né, o nosso dedão, ele é formado somente por duas, sendo falange proximal e falange distal. No caso dos nossos outros quatro dedos, ou seja, do dedo do segundo dedo até o quinto dedo, nós vamos ter três falanges, sendo falange proximal, falange média e falange distal. Beleza? E seguindo aqui para os nossos ossos da cintura pélvica, né? Nós vamos ter os ossos do quadril ou ainda da bacia, sendo que a parte maior, né? São ossos fundidos aqui, tá, gente? Mas a parte maior do nosso osso da bacia ou osso do quadril serão os ilíacos, beleza? Aí depois nós teremos aqui o isquio, né? Que é esse osso mais posterior da nossa bacia, e o pubis, que são esses ossos anteriores, beleza? Seguindo um pouco mais para baixo aí, nós teremos o nosso fêmur. Ah, cadê a patela aqui, gente? A patela não apareceu nessa imagem. Nós teremos o nosso fêmur, a patela que ficará em cima do nosso joelho, mais. Ó, aqui a patela, ó, bonitona aqui. Tô vendo ela aqui agora. Fêmur, patela, descendo um pouco mais para baixo aí. Tíbia, que é o osso da canela e o osso mais grosso da nossa perna. Fíbula, que é o osso mais posterior e mais fininho. E finalmente chegando aí os ossos do tornozelo, né, do nosso pé. Sendo aí os ossos do tarso, calcâneo, cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial, que ele está aqui, ó. Cuneiforme medial, intermédio, lateral, beleza? Aí nós vamos ter o navicular, que vai formar aí o peito do nosso pé. E, finalmente, nós vamos ter o talos. Falei o nome de todos? Calcâneo, talos, navicular, cuboide e os três cuneiformes, tá? Aí, um pouquinho mais para frente, nós vamos ter os metatarsos, que vão de um, 2, 3, 4, 5, ou seja, o nosso primeiro metatarso, ele está mais medial em relação ao nosso corpo. E o nosso quinto metatarso está mais lateral em relação ao nosso corpo, em relação ao plano médio sagital. Beleza? Chegamos ao final aí do sistema ósseo. Pessoal, alguns sistemas eu vou acabar pulando porque eu não vou colocar na prova, tá? E aí eu acho que vale a pena eu dar uma puladinha. Alguma dúvida até agora aí, gente? Tá indo muito rápido, tá dando para acompanhar o raciocínio? Beleza. Ó, hoje eu também vou fazer da seguinte forma. Como não tem questionário para hoje, o que que eu vou fazer? Nós vamos acabar passando um pouquinho do intervalo, tá? Então, assim, se vocês acharem melhor, dependendo do andamento da aula, eu paro e faço o intervalo, ou então a gente segue direto e depois eu dispenso vocês de uma vez só. Vou fazer uma votação rapidinha aqui. Quem prefere fazer um intervalo às 8h20, manda um joinha nesse momento. Ou então, quem prefere seguir direto até o final, e aí eu dispenso vocês ao final da aula, manda um joinha nesse momento. A Yasmin mandou um monte de joia aí, né? A Ruth, Célia, beleza. Jonathan, tranquilo. A Laiane, Vanderlei, Carlos, tudo bem? A gente seguir direto? Rose, tranquilo. Então vamos lá. Então, sistema articular, eu vou pular, tá, gente? Vamos lá agora para sistema muscular também, eu vou dar uma pulada, porque não tenho intenção de falar de falar nada sobre ele na prova. Na verdade, na primeira versão da prova eu não tinha colocado, tá, gente? Então, por isso que eu tô
que eu já sei que eu vou dar uma pulada, tá? Beleza, sistema respiratório, importantíssimo aí, tá? Um dos nossos sistemas aí que nos mantém vivos, né? Só lembrando, tá, gente? Sistema respiratório responsável aí pela característica, né, de nós que somos seres aeróbicos, ou seja, que nós dependemos de oxigênio para a nossa sobrevivência, tá? Então, o nosso sistema respiratório, ele é responsável basicamente pelo combustível, pela alimentação das células, né? Assim como nós ingerimos alimentos que têm suas moléculas aí, né, que vão ser quebradas em partes cada vez menores, que serão distribuídas para as nossas células, o sistema respiratório ele é responsável por trazer oxigênio para dentro do nosso corpo e expulsar o gás carbônico que nós produzimos aí por meio das nossas reações químicas aí do metabolismo, tá, gente? Então, falando aí sobre as partes que nós temos, né, no nosso sistema respiratório. Vias aéreas inferiores, desculpa, vias aéreas superiores e inferiores, tá? Ah, a respeito das vias aéreas superiores, o que que nós vamos ter aqui? A parte da nossa cavidade nasal, né? A nossa faringe, que será dividida em três partes, sendo nasofaringe, que é a primeira parte da faringe aí, próxima ao nosso nariz, por isso nasofaringe, beleza? Nós teremos a orofaringe, que é associada à nossa parte oral, ou seja, está próximo à nossa boca, e a laringofaringe, que é a parte mais próxima à nossa laringe, ou seja, já se direcionando para a nossa querida garganta, que está formando a nossa querida garganta, beleza? Não podemos esquecer, gente, que além de ser, que o sistema respiratório, além de trazer ar para dentro, o oxigênio para dentro do nosso organismo e expulsar gás carbônico, ele também é responsável pela nossa fonação. Porque conforme nós inspiramos, né, nós trazemos ar para dentro do corpo e nós expiramos e movimentamos a nossa boca, né, em associação, movimentos de boca, garganta, nariz, língua e tudo mais, nós vamos produzindo aí a nossa voz, tá? Então, cada pessoa, vocês sabem que tem um timbre de voz diferente e também as palavras se formam por conta da movimentação das nossas vias aéreas superiores, beleza? Vias aéreas inferiores, né? Depois que nós saímos da nossa faringe, né? Nós vamos cair direto na nossa traqueia. A traqueia vai se dividir aí em dois ramos chamados de brônquios, que vão entrar diretamente dentro dos nossos pulmões, tá, gente? Os nossos pulmões são divididos em dois, né? Nós temos o pulmão direito, esse aqui, e o pulmão esquerdo, tá? Pulmão direito dividido em três partes, gente: lobo superior, lobo médio e lobo inferior, tá? O nosso pulmão esquerdo, formado aí por dois lobos, sendo o lobo superior e lobo inferior. E aí, se vocês observarem bem, essa questão de superior e inferior, ela acaba sendo um pouco subjetiva. Por quê? Porque nessa imagem aqui, por exemplo, o lobo superior parece que ele está um pouco mais à frente também, né? Mas eu acredito que seja simplesmente por conta dessa demonstração de corte aqui, tá? Então, de novo, pulmão direito, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Pulmão esquerdo, lobo superior e lobo inferior. Beleza? Aí nós temos toda aquela divisão aí de zonas, né? De zonas, zona condutora, zona respiratória. Um minutinho só, por favor. Fecha aí, filha, por favor. Obrigado. Aí, vamos lá, gente. Desculpa essas interrupções. As crianças estão em casa, aí tem que acaba entrando aqui para pegar mochila, para fazer lição e tudo mais. Aí, por isso que eu estou dando essas interrompidas aí, tá bom? Então, vamos lá. O nosso sistema respiratório se divide em duas zonas, sendo zona condutora e zona respiratória. A nossa zona condutora, ela tem a função de levar o ar do meio externo para o meio interno,
até a nossa zona respiratória, tá? Então, a zona condutora vai ser responsável aí por conduzir o ar, começando aí lá pela nossa cavidade nasal e cavidade oral, entrando aqui pela laringe, traqueia, os brônquios, né, que vão se dividir aí em brônquio primário direito, brônquio primário esquerdo, os brônquios secundários, né, que aí nós começamos a dividir a nossa árvore brônquica em galhos cada vez menores. Depois nós teremos aí os nossos brônquios terciários e finalmente os nossos bronquíolos. Na ponta dos nossos bronquíolos nós teremos aí os nossos queridos alvéolos pulmonares, beleza? E a zona respiratória, né, por assim dizer, nós temos aí os nossos bronquíolos, ou seja, ó, nossos bronquíolos, essas partes menorzinhas aqui da nossa árvore brônquica, já fazem parte da nossa zona respiratória, tá? Então nós temos aí os bronquíolos como zona respiratória, ductos alveolares e os alvéolos pulmonares, ou seja, o nosso ar ele vai entrando, né, e vai se quebrando em partes cada vez menores até chegar nessa zona respiratória onde haverá a hematose, que é a troca gasosa. É onde acontece a mágica de o oxigênio chegar ali nesses alvéolos pulmonares, trocar de lugar aí com o gás carbônico para que ele possa ser transportado a todas as nossas células e o gás carbônico chegar aqui nessa zona alfandegária do nosso organismo e ser dispensado, né, fazendo o caminho inverso aí de todo o nosso oxigênio e sendo expelido para o meio externo por meio da nossa expiração, beleza? E aí aqui, essa parte de boca e nariz, as divisões, né, eu já passei de certo modo, eu já passei de maneira bem resumida para vocês, tá? Lembrando, é uma revisão, não é matéria, não é conteúdo, tá? Então eu vou dar uma passada mais rápida aqui. Gente, só lembrando aqui, enquanto eu vou passando pelas estruturas aqui, vocês dando uma olhadinha, tá? Lembrando que a prova, é claro que assim, ela tem o seu nível de dificuldade, mas ela vai estar muito mais voltada para essa parte mais básica da anatomia, tá? Do que da parte mais específica. Se eu fosse me preocupar com as questões mais específicas de anatomia, ah, nós teríamos que, primeiro, ter mais tempo, tá? E segundo, que a prova ela teria que ser mais extensa. Eu tenho 10 questões para trabalhar com vocês. Então, por isso que algumas coisas eu estou passando como informações mais básicas, tá, gente? De novo, é uma revisão. E aí aqui, eu vou até fazer uma observação com vocês. Eu estava hoje ministrando uma aula no sétimo ano do ensino fundamental, e aí eu ensinei a molecada a fazer um resumo, tá? Os resumos, basicamente, eles são tópicos, né? Que vão nos ajudar aí a lembrar das coisas. E eu quis fazer essa revisão mais ou menos em formato de tópicos, justamente para que vocês possam lembrar aí de funcionamento, de órgãos principais e das suas possíveis divisões, tá? De novo, é revisão e não passagem de conteúdo, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de sistema respiratório que eu posso passar para vocês. Sim, funcionamento, né? Ou seja, fisiologia. Todas as vezes que nós temos a inspiração, o que que vai acontecer? O nosso pulmão, ele vai se encher de ar e o nosso diafragma, ele vai se abaixar, né? Quando ele se abaixa, ele permite que o pulmão ele ganhe uma extensão maior, tá? Fazendo com que a nossa inspiração funcione de modo que os nossos pulmões estão cheios de ar, ou seja, nós temos um processo aí de ventilação, certo? Então, para que nós consigamos aí fazer o nosso processo de inspiração, algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, a puxada no ar, né? A fungada no ar. Conforme nós estamos puxando o ar para dentro, o que que acontece? O nosso pulmão ele vai se expandindo. Mas esse pulmão ele precisa ter um limitador. O limitador é justamente o músculo diafragmático, tá? Esse músculo diafragmático, quando ele chega no seu limite, tá? Ele vai fazer o processo inverso, que é o processo de expiração, ou seja, ele vai começar a empurrar o pulmão para fora de novo, expulsando o ar que está aqui. Enquanto tudo isso está acontecendo, a hematose está acontecendo loucamente aí dentro dos nossos alvéolos pulmonares. Então a máquina não para, tá, gente? A cada inspiração e expiração, nós estamos trazendo oxigênio, jogando gás carbônico. Traz oxigênio,
joga gás carbônico, beleza? Tudo isso num processo de ventilação quase que mecânica, tá, gente? Nós estamos trabalhando aqui com pressão intratorácica, nós estamos trabalhando aí com fluxo de ar, entre outras coisas, tá, gente? Então, basicamente, é assim que vai funcionar aí o nosso processo de inspiração e expiração, beleza? E aqui nós temos alguns padrões respiratórios. Vale lembrar que taquipneia é aquela respiração mais curta, vamos dizer, né? Aquela respiração, ah, não digo falta de ar, né? Mas aquela respiração realmente com a frequência mais curta, tá? A eupneia é a respiração numa frequência normal, ou seja, de 12 a 20 movimentos por minuto no adulto. Taquipneia, a respiração mais curtinha, com intervalos menores entre uma inspiração e uma expiração. A bradipneia, que é aquela respiração mais prolongada, né? Uma frequência de respiração mais longa. E a apneia é quando a nossa respiração ela cessa, ou seja, quando nós estamos segurando a respiração, né? Quando, por exemplo, quando nós mergulhamos numa piscina e seguramos a respiração, nós estamos praticando a apneia. Os outros quatro aqui são somente para curiosidade. A hiperpneia, o Cheyne-Stokes, o Biot e o Kussmaul, tá bom? Beleza. Dúvidas aí sobre sistema respiratório, gente? Tudo certo? Vamos seguir então. Vamos lá. Sistema digestório. Sistema digestório, como eu falei, ele também trabalha aí com a obtenção, né, de elementos que vêm do meio externo e que são quebrados em moléculas cada vez menores para servir de combustível para as nossas células. Tá, gente? Os nossos nutrientes, né, os nutrientes que nós consumimos por meio da alimentação, eles são quebrados, absorvidos, e o que não é aproveitado pelo corpo é eliminado sob a forma das nossas fezes, né? Tudo que nós depositamos aí no vaso sanitário todos os dias, para quem tem o intestino regulado, ou então, vez ou outra, para quem sofre de prisão de ventre, tá? Eu acho que é importante lembrar um pouquinho aqui, gente, sobre aquela questão que eu falo sobre o metabolismo e o catabolismo, tá, gente? Porque aqui, metabolismo e catabolismo funcionam aí, né, em paralelo com o nosso sistema digestório. Lembra que eu usei com vocês aí o exemplo da confecção de um bolo de cenoura? Que todos os processos que você vai fazer, né, desde descascar a cenoura, bater no liquidificador, juntar os ingredientes, assar o bolo, fazer a calda de chocolate, são partes do metabolismo, ou seja, são as reações químicas que vão transformar o alimento. O catabolismo é justamente o processo que vai recolher o lixo aí, né? Então, quando fazemos o bolo de cenoura, a gente vai sobrar casca de ovo, casca de cenoura, pacote de farinha, forma suja, panela suja, liquidificador sujo. Então, tudo que está relacionado à confecção do bolo, né, a parte de preparar o bolo para a nossa refeição, é o metabolismo. Tudo que sobra para que a gente lave, né, para que a gente jogue fora, o que lave a louça depois, é considerado aí como o nosso catabolismo. Beleza? E aí, como que vai funcionar o nosso sistema digestório? Quais são as partes do nosso sistema digestório, né? Nós vamos ter aí, no nosso sistema, os órgãos principais sendo boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ampola retal ou reto e o ânus, tá? E os órgãos anexos serão pâncreas, vesícula biliar e fígado, sendo que o fígado também pode ser considerado uma glândula do nosso corpo, tá? A maior glândula do nosso organismo, beleza? E parte de revestimento, gente, eu vou pular porque isso aqui não será tão importante, tá? Só uma coisa que eu acho que vale a pena lembrá-los aí é que quando nós estamos ingerindo o nosso alimento, né, a partir do momento em que nós controlamos a mastigação e deglutimos o alimento, depois da deglutição a gente não tem mais controle sobre o que vai acontecer com ele. Ou seja, a deglutição do nosso alimento faz parte do nosso sistema nervoso autônomo.
tá? Depois que nós engolimos o alimento, tudo que vai acontecer daqui para baixo é o nosso sistema nervoso autônomo que vai controlar, ou seja, não tem mais controle nenhum. Quando o nosso alimento cai no nosso tubo digestório, ele começa a sofrer aí a movimentação em forma de peristaltismo, tá? Que é aquela movimentação de contração e relaxamento, ou seja, enche um pedaço aqui do esôfago, aqui embaixo está relaxado. Aí os músculos que estão na região na parte superior do esôfago, eles vão fazer uma contração e vai jogar esse alimento um pouco mais para baixo. E ele vai fazer essa movimentação de contração e relaxamento, tá? Que nós conhecemos como peristaltismo, beleza? Na boca, nós temos algumas glândulas também, sendo as glândulas salivares, tá? Então, essas glândulas próximas à orelha serão as glândulas parótidas, tá? Dos dois lados nós vamos ter glândulas parótidas. Nós vamos ter aqui também uma glândula submandibular, que ela fica abaixo da mandíbula, e logo abaixo da língua nós vamos ter a glândula sublingual. Essas glândulas, gente, são responsáveis pela produção da saliva, que é rica em uma enzima chamada pitialina. Essa pitialina, ela é responsável, entre outras enzimas que nós temos, a começar o processo de quebra de moléculas já desde a mastigação, beleza? Então, a partir do momento em que nós colocamos um alimento na boca, a partir dali a nossa digestão já começa a funcionar, tá? Aí vocês sabem, né, que na nossa boca nós vamos ter os dentes responsáveis aí, cada um responsável por uma função, né? Sendo que os dentes da frente aqui, os incisivos, são responsáveis aí por cortar o alimento, cortar e perfurar, né? Os caninos especificamente para furar o alimento, pré-molares e molares para esmagar o alimento. Além disso, nós temos também a nossa língua, que ela será responsável por direcionar o alimento durante a mastigação, tá? Dentes, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Inclusive, eu tenho um curso, né, um mini curso aí de 5 aulas que fala sobre radiologia odontológica, né? Se um dia vocês quiserem aí, a gente pode bater um papo e marcar um dia para a gente falar um pouquinho sobre radiologia odontológica, tá? Então eu vou pular essa parte, que eu não cobrarei na prova. Língua, eu falei um pouquinho para vocês aí, né? Mostrei essa imagem também, falei para vocês que existe essa imagem mitológica, né, na internet, dizendo que nós sentimos os sabores dependendo da posição, né, do que o alimento está, mas na verdade isso aqui acaba sendo um mito, porque nós podemos, por exemplo, sentir o amargo na ponta da língua, bem como o doce no final da língua. É claro que dependendo da quantidade de alimento, nós vamos sentir aquela, o sabor, né, mais característico em alguma região específica, tá, gente? Mas nós somos capazes aí, as nossas papilas gustativas, elas são capazes de sentir qualquer sabor em qualquer região da língua, tá? Aí aqui nós temos a epiglote, só que eu acho legal de lembrar vocês, né? A epiglote, ela funciona aí como uma tampinha, né? Então, lembrem, né, que a nossa laringe, ela vem aqui do nariz, né? Ela começa aqui na nasofaringe, aí chega aqui na orofaringe. Na orofaringe nós temos uma bifurcação que vai pro esôfago e para a traqueia, tá? Por isso que nós conseguimos respirar pela boca também, tá? Só que aqui existe um mecanismo interessante, porque nós temos uma tampinha chamada de epiglote. Essa epiglote, todas as vezes em que nós estamos respirando, a epiglote ela tampa o esôfago. Todas as vezes em que nós estamos engolindo o alimento, o que acontece? A epiglote ela volta para ela fecha a parte da traqueia e permite que o alimento desça direto para o esôfago, tá? Então, não nos esqueçamos que a traqueia ela está mais anterior em relação ao esôfago e ela vai funcionar. Opa, respirei, traqueia aberta, né? E o esôfago aqui atrás fechadinho. Estou mastigando o alimento, estou engolindo, opa, fecha a traqueia para não ir alimento para dentro do pulmão e o alimento passa por cima e cai direto dentro do esôfago, tá? Aí nós temos aí o nosso querido esôfago, né?
um tubo comprido aí, coisa de 30, 40 centímetros, dividido aí em algumas partes. Eu acho que aqui é tranquilo, né, falar sobre esôfago. Ele vai desembocar aí no nosso estômago, tá? Através da válvula cárdia, tá? A válvula cárdia, por quê? Porque ele está associado ao coração. O coração está bem nessa região aqui. Aí nós temos a válvula cárdia que vai permitir a passagem do alimento do esôfago para o estômago, tá? Ah, aí aqui nós temos o esfíncter esofágico interior, esôfago, esfíncter pilórico, tá? Então, nosso estômago ele tem algumas partes importantes aqui que vale a pena a gente falar. Nós temos aqui, ó, falei para vocês, a válvula cárdia, né, que vai ser responsável por evitar que o alimento retorne para o esôfago, apesar de que em alguns não funciona muito bem. Fundo do esôfago, do estômago é a parte mais superior do estômago. Corpo do estômago é a parte maior aí, tá? Antro pilórico é quase o final do nosso estômago. Canal pilórico vão formar aí, antro e canal vão formar o piloro. E aqui vocês não devem se esquecer do quê? Que muitas vezes, pessoas que têm problemas de estômago aí, principalmente gastrite, pangastrite, bulboduodenite, a esofagite, não, esofagite não, porque esofagite está mais para cima, né? Mas diversos problemas relacionados aí ao nosso estômago, o que que acontece? Muitas pessoas fazem a endoscopia e na endoscopia já realizam uma biópsia. Tira um pedacinho dessa região aqui, justamente para saber se a pessoa não está infectada com a bactéria H. pylori, responsável, grande responsável aí por problemas estomacais. Beleza? Passando do estômago aí, nós temos o intestino delgado, dividido na sua parte inicial, né? Nós temos a parte inicial do intestino delgado, chamado de duodeno, jejuno, que é a parte que fica mais tempo sem nada dentro, e o íleo, que é a parte final do nosso intestino delgado. Chegando no final do intestino delgado, nós vamos ter aqui a nossa querida, deixa eu passar aqui, gente, rapidão. A nossa querida válvula ou válvula iliocecal, tá? Que é a transformação do nosso intestino delgado, a passagem, aliás, do nosso intestino delgado para o intestino grosso, tá? Logo abaixo dessa passagem, nós vamos ter aqui o apêndice vermiforme. A entrada do intestino grosso é chamado de seco ou secum. Logo acima dele, nós vamos ter o cólon ascendente, por quê? Porque está subindo. Depois do cólon ascendente, temos o cólon transverso, porque ele atravessa de uma lateral a outra do nosso abdômen. Cólon descendente, ou seja, o cólon que desce, tá? Cólon sigmoide, porque alguém decidiu que esse cólon tinha o formato da letra sigma grega, equivalente ao nosso S, reto e ânus. Finalmente, terminamos aí o nosso sistema digestório, tá? Além disso, nós vamos ter aqui as nossas válvulas acessórias, as nossas válvulas não, desculpa, os nossos órgãos acessórios sendo pâncreas, fígado e vesícula biliar. Beleza? Eles são os órgãos acessórios aí que vão dar uma ajuda na no nosso processo digestório. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Me dê um joinha se estiver tudo certo aí, por favor. É bom que eu chego no final do sistema e já tomo uma aguinha para a gente dar continuidade, né? Beleza. Chegamos finalmente ao sistema circulatório, né? Sistema circulatório é um sistema fechado. Nós temos, como parte do sistema circulatório, nosso sistema sanguíneo e o nosso sistema linfático. Falarei sobre o sistema sanguíneo só hoje, tá? O sistema linfático. Eu vou deixar de lado nessa prova, mesmo porque nós não tivemos uma aula ao vivo a respeito disso, tá? O que vale a gente lembrar só é que o sistema circulatório ele distribui nutrientes e recolhe os restos do nosso catabolismo, né? Ou seja, ele vai fazer o transporte aí de oxigênio para as células, né? O sangue limpo, e vai trazer de volta aí tudo que não foi aproveitado.
tá? Bem como o nosso sistema linfático vai ser responsável por combater possíveis infecções e possíveis patologias. Por quê? Porque ele é um grande produtor de glóbulos brancos, entre outras substâncias, tá, gente? Então, isso aqui que eu vou tratar com vocês sobre o sistema linfático, beleza? O nosso sistema circulatório será formado aí, tá? Por veias, artérias, capilares, arteríolas e, bom, daqui a pouco a gente chega nessa parte aí, tá? Mas como parte principal nós teremos o nosso querido coração, tá, gente? Então, nosso coração é o órgão principal do nosso sistema circulatório, tá? Coração funcionando aí como uma bomba muscular oca, né? Ele tem um movimento importante chamado de sístole, que é a contração do coração, tá? Então, vamos lá. Movimentação do coração. Sístole e diástole, tá? Sístole, contração, diástole, relaxamento, tá? Então, todas as vezes que nós contraímos o nosso coração, sístole. Todas as vezes que nós relaxamos o nosso coração, diástole, beleza? E é por meio dessa movimentação, né? Sístole e diástole, é que nós vamos ter o bombeamento do sangue para todos os órgãos do nosso corpo e, finalmente, para todas as nossas células, tá? Sobre o nosso coração, eu acho que o que vale aqui é importante nós nos lembrarmos, tá? Das nossas câmaras cardíacas, beleza? Sendo que nós temos 4 câmaras. Deixa eu pegar uma imagem do coração aqui. Essa aqui é legal, tá? Então nós vamos ter, como eu falei para vocês, 4 câmaras, sendo 2 ventrículos e 2 átrios. Átrio, parte de cima, tá? Parte superior. Ventrículo, parte de baixo, tá? E aí, esses ventrículos, eles vão formar aí o ápice do nosso coração, tá? Então, lembra sempre, tá, gente, que eu falei para vocês que o ápice sempre vai ser a parte mais pontudinha de alguma coisa. No caso do nosso coração, a base do coração ela vai estar invertida, ou seja, a parte de cima será o ápice, a base, e a parte de baixo será o ápice, tá? Então nós vamos ter aí as nossas 4 câmaras cardíacas, sendo que nós temos o átrio direito, que não está marcado aqui, mas ele está localizado aqui, átrio direito, átrio esquerdo. E aí, embaixo do átrio esquerdo, nós temos o ventrículo esquerdo. E embaixo do nosso átrio direito, nós temos o nosso ventrículo direito. Beleza? E aí, ó, os átrios, eles são responsáveis por receber o sangue, tá? E os ventrículos, eles são responsáveis por bombear o sangue para fora do coração. Então, átrio recebe, ventrículo expulsa. Beleza? Aqui eu vou dar uma passada, tá, gente? Parte de toda a parte aí de veias e artérias que vão desembocar aí, né? Como eu falei, eu não quero complicar a prova de vocês, tá? Então eu vou dar uma seguida aqui e vou direto aí para diferenciação de pequena circulação e grande circulação. Isso aqui é uma coisa interessante que eu preciso relembrar com vocês, tá? Circulação pulmonar ou pequena circulação. Então, vou até ler a definição que eu coloquei aqui para vocês. O sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono e resíduos do metabolismo celular, volta ao coração através das veias cavas e desemboca no átrio direito. No átrio direito, o sangue passa ao ventrículo direito através da válvula tricúspide e é bombeado para os pulmões através das artérias pulmonares, mas para chegar às artérias pulmonares passa pela válvula semilunar. No pulmão, o sangue sofre hematose e retorna para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Então, basicamente, gente, nossa pequena circulação vai do coração para os pulmões, tá? Vai ser responsável. Essa pequena circulação, ela vai ser responsável aí simplesmente pela hematose, tá? Então, hematose é a troca gasosa. Vai ser responsável por levar o sangue limpo, né, o sangue cheio de oxigênio, rico em oxigênio, para dentro dos pulmões e trazer o sangue rico em dióxido de carbono para aliás, desculpa. Deixa eu
Deixa eu relembrar. Essa parte aqui sempre é um pouquinho mais complicadinha para explicar para vocês, tá? Pequena circulação vai levar, vai fazer com que o sangue circule coração, pulmão, coração, tá? Então, ó, o sangue pobre em dióxido de carbono, ele vai voltar do corpo todo para o nosso coração e finalmente vai ser expulso aqui, né, para os nossos pulmões. Por quê? Porque como ele está rico em dióxido de carbono, esse dióxido de carbono precisa ser eliminado para o meio externo, tá? Por outro lado, o que que vai acontecer? Do outro lado vai chegar aí o sangue rico em oxigênio, que vai ser distribuído para todas as células do nosso coração, né? Vai chegar dos pulmões, aliás, chega dos pulmões para o nosso coração e finalmente será distribuído para todos os órgãos do nosso corpo, todas as células do nosso corpo, tá? Então, voltando ao raciocínio, sangue venoso, sujo, né? Cheio de dióxido de carbono, ele vem aí do nosso coração, será depositado no nosso pulmão para que esse sangue seja limpo e o dióxido de carbono seja expulso para o meio externo. Sangue limpo, rico em oxigênio, vai sair do coração para, desculpa, vai sair dos pulmões para o coração e finalmente ser distribuído para todos os nossos órgãos e todas as nossas células, tá? Consequentemente, a circulação sistêmica ou grande circulação vai ser aquela que vai receber todo o sangue oxigenado e vai a partir das células, expulsar todo os, os, as partes, né, dos nossos alimentos, do nosso ar que nós respiramos, para fora do nosso organismo. Beleza? Então, de novo, grande circulação sai do coração, percorre todo o nosso corpo, levando oxigênio para todo o nosso corpo e recolhendo dióxido de carbono, entre outras substâncias aí, que vão voltar para o coração, vão ser depositados nos pulmões e finalmente ser expulsos aí para o meio externo. Beleza, gente? Dúvidas aí, pessoal? Acho que está tranquilo, né? Beleza, então vamos lá. Nós vamos ter aí também os nossos vasos sanguíneos, né? E eles serão divididos em veias que são ah, levam o sangue ao coração, ou seja, as veias elas vão transportar o sangue do corpo para o coração, tá? Vai transportar o sangue venoso, ou seja, o sangue cheio de impurezas que vai ser limpo, ou seja, que vai levar aí toda a sujeirada para dentro do pulmão, né? Pra dentro do pulmão, todo o dióxido de carbono para dentro do pulmão para ser expulso para o meio externo, tá? As artérias vão ser responsáveis por levar o sangue a partir do coração para todo o corpo. Então nós temos duas rivais, né? A artéria leva, veia atrás, beleza? Os capilares, eles são pequenos. Tá muito baixo o áudio? Ô, Rose, pior que eu não sei como melhorar o áudio, porque tô falando bem alto aqui, não tenho microfone. Como é que tá o pessoal? O restante tá dando para ouvir direito aí? Será que não é a sua conexão, não, Rose? Talvez seja a sua conexão, viu, Rose? Dá uma olhadinha aí, porque eu tô falando. Provavelmente é só para você. Veja aí, você tem um fone de ouvido, alguma coisa que você consiga conectar aí, para ver se melhora? Beleza, beleza. É bom que vocês me deem esse feedback aí, tá? Tá, falei para vocês então, veia traz o sangue sujo, a artéria leva o sangue limpo, né? O capilar, ele vai ser responsável aí, gente, para quê? Para ligar veias a artérias, tá? Além disso, ele vai levar o sangue para todos os nossos tecidos, para todas as nossas células, beleza? Vasos sanguíneos, eu vou dar uma pulada aqui, não vou cobrar nada disso.
essa parte de arteríolas e capilares, toda essa parte de circulação arterial, vou dar uma pulada, né? Como eu falei para vocês, basicão de tudo na prova, tá, gente? Então, eu acho que o que eu falei sobre sistema circulatório para vocês tá de excelente tamanho, tá? Falei sobre circulação sistêmica e circulação pulmonar, falei sobre as câmaras cardíacas, né, as câmaras do coração, falei diferença entre veia, artéria e capilar, eu acho que é o suficiente, tá? Para essa revisão aqui. Deixa eu ver. Beleza, sistema linfático, prometi para vocês que eu ia pular também, porque não vai cair na prova. Estamos quase lá, gente. Acho que eu vou ter que abrir. Ah, beleza. Sistema nervoso. Sistema nervoso é importante, tá? Só para nós não nos esquecermos, tá, gente? O nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, sendo que, primeiro vamos definir, né? A questão do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é como se fosse a central da nossa máquina, tá, gente? Ele é o sistema de processamento e comunicação de informações do corpo. Ou seja, para ele funcionar, nós precisamos de estímulos sensoriais, tanto externos quanto internos, tá? Externos em que sentido? A partir do momento em que eu estou aqui na frente de vocês e estou vendo, por exemplo, o monitor do meu computador, estou ouvindo o ventilador funcionando aqui do meu lado, passo a mão sobre a minha mesa e sinto que ela é uma mesa lisa, né? Sinto o cheiro da comida que está vindo da cozinha. O que mais que eu posso dizer? Quando for degustar um alimento, sinto o gosto do alimento na boca, né? Consigo trazer o ar para dentro do meu organismo. Todos esses são estímulos sensoriais externos, tá, gente? Estímulos sensoriais internos. Opa, a partir do momento em que minha barriga começa a roncar de fome, significa que eu preciso de alimento. Então, um estímulo sensorial que vem de dentro do meu estômago está dizendo assim, Bruno, vai lá e se alimenta. Se eu não me alimentar no tempo certo, o que que vai acontecer? O meu pensamento começa a ficar meio bagunçado, a vista começa a ficar meio escurecida, né? Começo a ter algumas reações meio diferentes, como por exemplo, tremor, começo a ficar irritado, começo a sentir aí sede excessiva, irritação excessiva. Então, tudo isso, gente, faz com que o meu sistema nervoso funcione. Por quê? Porque eu estou fornecendo a ele sistema, né, estímulos sensoriais, né, em forma de mensagens, dizendo o que o meio externo está fazendo comigo e o meio interno também está fazendo, tá bom? O nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, sendo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, formado aí, né? Localizado no interior do nosso esqueleto axial, ou seja, encéfalo e medula espinhal. Basicamente, esse é o nosso sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso periférico é tudo que se divide a partir disso. São todos os nossos nervos, terminações nervosas e bulbos nervosos que estão espalhados pelo nosso corpo, tá? Então, basicamente, é como se a nossa central de energia fosse aí o nosso sistema nervoso central, tá? Então, a nossa CPFL da vida aí fosse o nosso sistema nervoso central. E nosso sistema nervoso periférico são os postes que estão na rua lá, distribuindo energia para todas as casas funcionando, beleza? Então, essa é a divisão básica aí, tá? Nós não podemos nos esquecer que o nosso encéfalo, ele é dividido por algumas partes, sendo que a parte principal aí será o nosso cérebro, né? Essa parte mais superior, tá? Logo abaixo, nós vamos ter aqui o cerebelo aqui, tá? Muito responsável aí pela nossa coordenação motora, equilíbrio, atividades motoras propriamente ditas, né? Andar, movimentar o corpo, entre outras coisas, tá? Depois nós vamos ter aqui epitálamo, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, ponte, medula oblonga ou bulbo e, finalmente, medula espinhal, tá? Esses aí são os componentes do nosso sistema nervoso central, beleza?
Aí no nosso sistema nervoso periférico, nós vamos ter aqui os gânglios, tá, gente? Que basicamente, hipófise também, Vanderlei, obrigado. Obrigado por lembrar aí, tá? Valeu. No nosso sistema nervoso periférico, nós vamos ter aí basicamente os nossos gânglios, né? Que como eu falei para vocês na aula gravada que eu deixei para vocês aí, os nossos gânglios, eles são como se fosse um emaranhado de neurônios, tá, gente? Que ele é, como que eu posso exemplificar melhor? Como eu falei, né? Eles são aglomerados de neurônios e eles são como se fossem os distribuidores de sinais, tá? Enquanto nós temos as terminações nervosas aí vamos dizer, nas pontas dos nossos dedos, por exemplo, ou então espalhados por todo o nosso corpo, os gânglios, eles vão ser uma unidade anterior que vai ser responsável por captar esse sinal e transmitir ao sistema nervoso central, tá? E aí nós vamos ter aí os gânglios nervosos sensitivos e os gânglios nervosos autônomos, sendo que os sensitivos estão relacionados aos nossos órgãos dos sentidos e os nossos gânglios nervosos autônomos estão relacionados ao nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, deglutição, respiração, a circulação, entre outras funções aí que nós não temos controle no nosso organismo, tá, gente? Como vocês podem ver, nós temos o nosso mapa aqui, né, dos nossos gânglios autônomos, tá? Eu falei que eles estão espalhados por todo o nosso corpo, responsáveis aí por levar estímulos ao nosso cérebro e dizer o que está acontecendo. Opa, o coração precisa continuar batendo. Opa, o cara está muito tempo sem respirar debaixo da água. Preciso mandar um sinal lá e ele voltar a respirar. Opa, esse cara já está muito tempo sem comer alguma coisa. Eu vou mandar um sinal ali, fazer o estômago dele roncar de fome e aí ele vai procurar alguma coisa para comer. Beleza? Aí nós vamos ter aqui, né, os nossos gânglios nervosos, toda a estrutura dele. Essa parte aqui também eu vou deixar bem tranquila, não vou cobrar na prova, tá? Parte dos neurônios, eu acho que é importante nós só nos lembrarmos que os neurônios são formados aí, né? São as nossas células nervosas e são formados basicamente por corpo do neurônio, tá? Que é a parte principal, e o axônio, que é essa cauda aí, né? Que vai ser responsável aí por levar os nossos impulsos, né, os nossos estímulos até o nosso sistema nervoso central. Além disso, né, essa cauda, ela é preenchida aí por algumas pequenas ligações chamadas de dendritos, tá? Então, o neurônio formado por axônio, desculpa, ah, corpo do neurônio, axônio e dendritos, beleza? Aqui, acho que aqui também tá tudo ok. Alguma dúvida aí, gente, sobre o sistema nervoso central? Estamos quase finalizando, tá? Beleza. Obrigado aí pelos joinhas. Vamos lá. Sistema urinário. Sistema urinário bastante simples, porém bastante complexo ao mesmo tempo, né? Nosso sistema urinário vai ser formado aí por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e a nossa uretra. E aí, gente, da uretra para cima, somos todos iguais, tá? Da uretra para baixo é onde nós teremos as nossas diferenças anatômicas, tá? Porque aí nós teremos aí a uretra masculina sendo um pouco mais comprida porque ela percorre toda a extensão do pênis, e a uretra feminina mais curta porque ela percorre somente a extensão da vagina, tá? Vamos lá. Os nossos rins, né, são os órgãos secretores do nosso organismo, tá? Porque eles são responsáveis por produzir a urina, e os nossos órgãos excretores, eles vão processar a urina, né, e vão conduzi-la ao meio externo. Ou seja, então, os nossos rins produzem a urina, órgãos secretores, órgãos excretores, ureteres, bexiga e uretra. Beleza? Por quê? Porque vão jogar para fora toda a urina produzida lá nos rins, tá? A função dos rins, nós temos algumas, né? Ele vai fazer uma série de regulações do nosso corpo, vai regular a pressão arterial, volume sanguíneo, se o sangue está muito ácido, se o sangue está muito básico, vai regular aí toda a questão de excreção de resíduos e substâncias estranhas.
Por algumas vezes nós vamos maltratar os nossos rins, eles vão produzir também alguns cálculos renais, né, algumas litíases que fazem o sujeito que tem esse problema sofrer de cólicas renais absurdas, né, principalmente por conta da passagem do cálculo, que é algo bastante desconfortável e doloroso, entre outras coisas, tá, gente? O rim vai se dividir aí, né, em pequenas estruturas chamadas de néfrons, que são as partes funcionais do nosso rim, né, vão ser responsáveis aí pela produção da nossa urina. Então, o nosso néfron produz a urina, deposita nas pirâmides renais, tá? As pirâmides renais vão depositar através dos cálices menores a urina no cálice maior, que forma basicamente o nosso hilo renal. Através do hilo renal, nós vamos depositar a nossa urina através da pelve renal nos nossos ureteres e finalmente jogar essa urina lá na bexiga. Jogar não, porque eu falei para vocês que os ureteres eles não entram por cima, tá, gente? Eles entram por baixo e começam a depositar a urina no fundo da bexiga, tá? Lá na região do colo vesical. Desculpa, vesical não. Ô, gente. É vesical mesmo, isso, vesical. Ele vai depositar a urina através dos ósseos dos ureteres lá no colo vesical, e aí a nossa urina vai se enchendo como se fosse uma garrafinha, como se fosse uma bexiga de água mesmo, tá? Quando nós não estamos mais aguentando com aquela vontade louca de fazer xixi, e se nós estamos viajando, né? E o posto de gasolina está a 30 quilômetros, nós homens temos uma facilidade maior que é simplesmente parar o carro, abrir a porta, descer do carro e urinar na beira da estrada. As mulheres têm uma dificuldade um pouquinho maior, né? Apesar de que vocês, mulheres, também se viram muito bem quando precisam, né? Nada de machismo, tá, gente? São só comentários aleatórios aqui para dar uma quebrada no gelo aqui, porque o raciocínio está um pouco mais rápido, beleza? Finalmente, nós temos a nossa uretra, tá? Que vai ser responsável aí por expulsar a urina do nosso organismo. Como eu falei para vocês, a uretra feminina, ela tem cerca de 20 centímetros, respeitando aí, né, toda a questão de tamanho do pênis, tá? Existem regiões aí em que o pênis é maior, o pênis é menor, então isso não vem ao caso, mas nós sabemos que ela tem uma média de 20 centímetros, tá? E a uretra feminina, ela tem cerca de 4 centímetros. E aí nós já começamos, né? Nós já partimos aí para o nosso sistema reprodutor, tá? Uma coisa interessante, eu vou começar a falar primeiro do sistema reprodutor feminino. Por quê? Nós não podemos nos esquecer, gente, que a mulher, como eu falei com vocês aí quando eu estava falando sobre o sistema reprodutor feminino ele é mais complexo do que o sistema reprodutor masculino, tá? Porque apesar de nós termos aí sistema urinário e sistema reprodutor anexos no mesmo órgão, nós temos duas saídas, né, diferentes aí, tá? A uretra, ela vai ser diferenciada da abertura vaginal, diferente, por exemplo, do sistema reprodutor masculino, onde a uretra terá a dupla função, tanto de expulsar a urina para fora do organismo, como também terá a função de ser o órgão ejaculatório, ou seja, será o órgão aí que será responsável por, pela ejaculação, tá? Pela fecundação aí do órgão feminino, tá? Então, beleza. Falamos um pouquinho da diferença aí dos órgãos genitais femininos. Vamos falar agora um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor masculino basicamente formado aí por pênis, uretra, bexiga, vesícula seminal, próstata, canal deferente, epidídimo e testículos. O que, que vai acontecer aqui dentro, gente? Testículos responsáveis pela produção das células reprodutoras, tá? Dos nossos queridos espermatozoides. O nosso passado aí, basicamente, né? Todos nós já estivemos guardadinhos nessa estrutura chamada de testículo, tá? Aí, nós temos aqui um pouquinho mais para cima, a nossa vesícula seminal e a nossa próstata,
que, trabalhando em conjunto, vai ser responsável pela produção do líquido seminal, ou seja, do sêmen, tá? Quando o homem está aí num de, de ato sexual, né? O que que vai acontecer? As células que estão aqui, elas vão se direcionar através do canal deferente até a nossa vesícula seminal e a nossa próstata, e quando o ato sexual termina através da ejaculação, tudo isso se junta, né, no nosso sêmen e vai ser expulso do organismo através da uretra, tá? Na famosa ejaculação. No caso das mulheres, quais são os órgãos que vão compor aí o sistema reprodutor feminino? Nós temos a parte interna, sendo útero, cérvix e vagina, tá? O cérvix aí também pode ser considerado aí, né, a parte do, na verdade, o colo do útero tá aqui, tá, gente? O cérvix é a entrada do útero, tá? Vagina, cérvix, útero, trompas de falópio ou tubas uterinas e os nossos queridos ovários aí. Os ovários são responsáveis pela produção dos óvulos. Todos os meses, né, a cada, ou pelo menos a cada 28 dias, no conhecidíssimo ciclo menstrual, os ovários depositam aí os óvulos nas tubas uterinas, e se esses óvulos não são fecundados, eles são expulsos do organismo através de uma descamação das camadas internas do útero através da menstruação, tá? E aí, na parte interna, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter o clitóris, órgão especificamente responsável pelo prazer sexual feminino, grandes e pequenos lábios que servem aí para a proteção do canal vaginal, né, da abertura vaginal e da uretra, e finalmente as glândulas de Bartholin, ou então em algumas literaturas vocês vão encontrar também como glândulas de Skinner, que são responsáveis pela lubrificação natural da vagina durante o ato sexual, tá? Professor, mas a lubrificação acontece somente durante o ato sexual? Não, tá? Diversas situações podem fazer com que a mulher fique lubrificada naturalmente, tá? Desde excitação sexual até mesmo estímulos nervosos aí, ansiedade, entre outras coisas, tá? Pessoal, da minha parte, a revisão está concluída, beleza? Eu sei que foi um pouco, né? Precisamos resumir aí diversos sistemas, né? A poucos minutos, mas como eu falei, é uma revisão, não é passagem de conteúdo, né? Eu quis trazer essa revisão em formas de tópicos mais rápidos aí, justamente para que vocês ah, tenham acesso mais rápido à informação, tá? Agora eu preciso saber de vocês, tem alguma dúvida a respeito dos assuntos que foram tratados hoje? Laiane já mandou um joinha aqui. Jonathan, Sueli, Célia, Rose, Ruth, Carlos já mandou joia, Vanderlei, Yasmin, Laiane já mandou, tudo certo. Pessoal, sobre a prova amanhã, tá? Como eu falei no começo da aula, alguns de vocês já me procuraram por questões particulares aí, questão de horário, que vão estar em plantão e tudo mais. Então, essas questões particulares já estão sendo tratadas com cada um de vocês, tá? Vanderlei, não esqueci da sua dúvida. Infelizmente não, felizmente, eu tenho estado bastante ocupado aí com as minhas, com as minhas coisas, né? Graças a Deus, trabalho não tem faltado. Mas eu vou te mandar os questionários aí, gente. Eu vou fazer o seguinte, até para não prejudicá-los em relação à nota, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, tá? É claro que quando eu mando os questionários para vocês, eu considero, né, eu corrijo e tudo mais. Mas para fins de nota, o simples fato de vocês responderem o questionário já dá uma pontuação para vocês. Tá? Então, por exemplo, se vocês tiverem aí, né? Claro que nós temos mais, mas se vocês tiverem, né? Se nós tivéssemos 5 questionários aplicados durante as aulas, eu dividiria 10, né, por 5. Então, cada questionário, somente o ato de você responder o questionário, você já tem direito a 2 pontos, tá? É claro, vou fazer a correção e tudo mais, mas eu não vou descontar ponto na correção, tá? Porque eu acho que é justo, né? Vocês estão aí trabalhando, estão fazendo questionário, né?
estão atrás da correria do dia a dia de vocês. Então, o simples fato de vocês responderem os questionários já lhes dá o direito de pontuação, tá? Então, quem ainda não conseguiu terminar os questionários, eu vou estender o prazo um pouquinho mais, até mesmo porque eu tenho uma certa autonomia, né, junto aí à, à nova gestão da escola, tá? Então, o curso de especialização, eles me deram uma autonomia para trabalhar com prazo com vocês. Então, os questionários eu vou abrir por mais uma semana, para que vocês tenham tempo para resolver os questionários e eu atribuir uma nota para vocês, tá? Mas, por favor, né, se puderem fazer o mais rápido possível, respondam, beleza? A prova amanhã. Eu vou liberar o link da prova um pouco mais cedo, tá? Vanderlei, eu acho que é um questionário por aula, cara. Eu acho que é um questionário por aula. Então seriam, se nós tivermos 11 aulas, aí são 11 questionários. Mas tem questionário que não é muito extenso, cara. Tem questionário que acho que é duas, três perguntas só. Então dá para fazer tranquilo, tá? Sobre a prova, eu vou liberar o link um pouco mais cedo. E aí, gente, eu vou mandar os links, tá? Eu vou mandar os links para você amanhã cedinho. Eu vou estar no estágio, como eu não tenho aula amanhã cedo, eu vou ter aula só 11 horas da manhã, então eu vou ter mais tempo, né, de subir a aula que eu gravei aqui no YouTube. Vou ter tempo para separar os links. Aí eu posso até postar de novo, gente, os links dos questionários para vocês no grupo, caso alguém tenha dificuldade de entrar lá, tá? Sobre as aulas que estão no YouTube, se alguém perdeu alguma aula, eu infelizmente também perdi 4 aulas do material. Por quê? Porque eu tive aquele problema de gravação, a internet estava ruim e tudo mais. Então, se eu não me engano, as 2 aulas de sistema circulatório acabaram que eu vou precisar regravar em algum momento, mas eu não tive tempo para regravar ainda. Eu sei que tem mais outras 2 aulas também que eu tive uma certa dificuldade e não consegui postar. O resto tá tudo no meu canal do YouTube, tá? Então, se vocês quiserem acessar lá, professor Tiburcio, professor Bruno Tiburcio, acessem lá que vocês vão ter acesso às aulas para sempre, tá? Quiser lá se inscrever no canal, ativar a notificação, tem material de mamografia, tem material de um curso de finanças pessoais que eu dei na igreja, assim, eu vou postando meu material de aula lá, tá? Então fiquem à vontade para acessar tudo que vocês quiserem lá, beleza? Prova amanhã, vou postar a partir das 6, as particularidades, já estou tratando com cada um de vocês. Por favor, procurem responder aí, né? A partir das 6 da tarde, não me mandem antes, porque senão eu vou precisar anular a prova de quem respondeu antes das 6, tá? Salvo aqueles casos particulares que eu já estou conversando, beleza? E eu acho que é isso. A prova vai estar super tranquila, super fácil. Vocês vão ter 4 horas para resolver a prova. Então, assim, gente, paz no coração. Vou corrigir a prova no final de semana, então logo que eu corrigir, eu já vou mandar para vocês aí, eu vou tentar mandar no particular também, porque eu sei que vocês estão com problema de e-mail da escola, tá? Uma vez que todas as situações aí dessa nova gestão, essa transição de sistema seja resolvida, vocês também serão notificados e aí nós não teremos mais nenhum tipo de problema de comunicação. Beleza, gente? É isso. Alguma dúvida? Tranquilo. Semana que vem, então, ó, depois da prova, nós teremos as nossas aulas de terça e quinta. Nessa primeira semana, as aulas serão gravadas, tá? E aí, a partir. Isso, Vanderlei. Na verdade, quando assim que eu terminar de montar a prova, terminar de configurar ela, eu mando o link no grupo. Vou mandar o link no grupo da turma. Vai ser aquele formulário que eu sempre mando, tá? Aí vocês entram lá com o e-mail de vocês, preenchem a prova e tá tudo certo. Beleza? Então, só relembrando, a partir da próxima aula, nós vamos já começar com uma disciplina nova, nós vamos ter aulas regulares aí de terça e quinta. Primeira semana, as 2 aulas serão gravadas, e aí nas próximas semanas, como eu falei com vocês, como há uma possibilidade de eu começar a dar aulas presenciais da Global, talvez eu não consiga entrar ao vivo em todas as aulas com vocês, tá? Ou pelo menos uma vez por semana. Mas se isso for acontecer, eu vou fazer o possível, né, para já deixar a aula gravada antecipadamente e responder as possíveis dúvidas de vocês conforme vocês forem me mandando no particular. Gente, se não tem mais nada, né, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero ter nos ajudado aí com essa mega revisão, tá?
Boa sorte na prova amanhã, um excelente final de semana para vocês e até semana que vem. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.